Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sábado, 11 horas, live corporativa. Hoje eu tenho a alegria, cara, a honra de estar com um grande amigo, Henrique Santana, um cara que para mim é uma referência no desenvolvimento de pessoas, na prática de grupos. Ele está chegando aqui. Pessoal, essas lives ficam gravadas, eu sei que nem sempre para todo mundo o horário é propício, mas para os convidados geralmente é, por isso que eu firmei sábado, 11 horas. Bom dia, Henrique, tudo bem? Como é que você está? Fala, meu grande irmão. Tô ótimo. E você? Cara, maravilha, estou muito feliz de você estar aqui, assim, até emocionado, porque você é um cara que para mim é uma referência e é um irmão, é um amigo irmão, assim, de jornada, de partilhas, é fantástico. É uma das pessoas mais competentes, né, que eu conheço nessa área de transformação, né, transformação de pessoas, de equipes. E recentemente eu tive um papo com a Maria do Sol, que está aí também em Floripa. Eu acho que eu vou ter que ir para Floripa. O Mauro Maxuri está aí, você está aí, Maria do Sol está aí, Murilo Gun foi para aí agora. Cara, eu acho que eu vou ter que ir para aí também. Mas só chegar, só chegar. E a Maria do Sol estava falando sobre profunda performance, né? Porque a alta performance normalmente termina dando tchutchu, né? É, e ela estava comentando muito isso. E eu lembro das nossas várias conversas, né? Conversas transformadoras e processos que você desenvolve e sempre muito profundo. Um abraço para todo mundo que está já entrando aí. Eu vou pedir então, Henrique, para você se apresentar. Tem uma galera aí que talvez não te conheça, né? É, apresentar um pouco de você, da sua trajetória. E eu já gostaria até de fazer uma provocação nessa sua apresentação, Hum, porque você tem uma grande profundidade nas coisas, né, Henrique? É impressionante como você, inclusive, eu comento com você que você é um dos caras que eu conheço que tem maior habilidade de fazer perguntas profundas, transformadoras. Né? E eu queria que na sua apresentação, além de você falar um pouquinho das suas várias formações, falar, cara, como é que você chegou aí? O que que moveu a você? Que invisível te moveu para chegar nesse lugar, né? Quais foram os visíveis que te orientaram para isso? Eu sei que, como você é um cara muito profundo, tem que ser perguntas assim. é, lá vou eu me emocionar. Vou ver se eu consigo fazer isso, responder sem me emocionar. Mas enfim, eu acho que tem várias coisas, né, que me levaram nessa história toda. Eu vou contar então um pouco de mim e eu acho que por que tudo isso chegou, né, nesse processo. É, as polaridades, eu acho que elas sempre estiveram muito presentes na minha vida, né? Então, a vida e a morte, ah, o bullying e ser popular e por aí vai. Então, acho que tudo isso me levou a uma coisa que é o autoconhecimento. E aí, o autoconhecimento é o que eu acho que me leva a essa capacidade. Eu não sei nem se é de fazer perguntas, né? Mas eu vou contar um pouco a história. Eu acho que é a capacidade de conseguir observar efetivamente o visível e o invisível, que são duas polaridades que existem. Observar o que está acontecendo, né? Tem uma frase, eu acho que é do Krishnamurti, que ele fala o seguinte: se você conseguir, você não precisa buscar soluções. Se você conseguir realmente compreender o problema, você vai ver que a solução faz parte do problema. Né? Então, se você conseguir efetivamente observar e compreender a realidade que está acontecendo ali, aquilo aparece. Né? Então, contando um pouco da minha história, eu sou de Brasília, né? Então, é, primeira lembrança que eu tenho da minha vida é o dia que meu irmão mais velho morreu. Então, é um momento muito forte da minha vida. Então, vocês vão ver que essa questão da morte ela está muito presente aí na minha vida e a coisa da vida também, de certo modo, né? Porque foi. Eu lembro de muita gente junta na casa do meu pai e da minha mãe. Então, começa nesses paradoxos, né? Eu lembro da vida que estava ali presente, mas era um dia de morte. E aí, enfim, fui, fui tive muito problemas de saúde quando criança, fiz cirurgias sérias quando criança, e fui para um colégio onde eu sofria muito bullying. E aí eu acho que, por que é importante falar desse muito bullying nessa história toda? Porque foi um momento que eu acho que fez eu ter uma introspectiva muito grande
e absorver a capacidade de observação. Então aí para mim já vem um lance interessante que é, eu sou muito grato pela história que eu tive, né? Por mais difícil que ela tenha sido, porque ela foi muito difícil, assim, eu lembro de cenas, cara, estar no recreio e ninguém vir falar comigo e ficar sozinho, torcendo para alguém vir falar comigo. Lembro de cenas de você estar na educação física, tinha duas filas, e aí era descobri uma fila do lado que ia fazer comigo e a galera ficar brigando para não fazer comigo a atividade. Cara, lembro de cenas bem difíceis, assim, de professor me sacanear. E aí, com 14, e aí, cara, meu pai e minha mãe se separaram e eu tive pais e mães muito especiais. Minha mãe já faleceu, meu pai vivo, que me colocaram na terapia com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, falaram assim, cara, você vai para uma terapia infantil para lidar com a separação dos seus pais. E aí eu ia, e era sensacional, e eu desenhava, e eu brincava, e eu falava dos meus sentimentos. E aí, enfim, aí com 14 anos minha mãe morreu. Aí, o que aconteceu? Eu saí desse colégio, fui para outro colégio, onde eu saí de bulinado total, assim, e virei o popular do colégio. Cara, vivi dos dois lados da história. E eu acho que isso me trouxe uma capacidade de olhar e falar assim, cara, é muito louco a vida, porque eu sou a mesma pessoa, eu sou igual, mas mudou tudo, mudou o contexto. O que que mudou, né? O que faz nessa história toda? Então eu sempre tive muita curiosidade por isso. E aí, com 14 anos, eu fui líder de grupo da igreja, e aí comecei a organizar os encontros, e o Marista, e aí tem que reconhecer, porque agradecer muito o Marista trabalhava muito protagonismo das pessoas, né? E eu fui muito protagonista no Marista, aprendi a ser muito protagonista no Marista, né? Me desenvolver e ser reconhecido, etc. Tal. Minha mãe morreu com 14 anos e aí também meu pai novamente me colocou na terapia. E aí desde os 14 anos eu não paro de fazer terapia. Então, assim, respondendo a sua pergunta bem forte da minha história tem a ver com isso. E aí encontrei pessoas fantásticas na minha vida, dentre elas você, que faz parte da minha história. E aí com 18 anos eu fundei uma ONG e fui trabalhar com protagonismo juvenil e fui fazer faculdade de psicologia, e a ideia da ONG era a gente praticar, era estimular jovens a serem protagonistas da sua história, e isso vem da minha ferida de bullying. Então a minha ferida de bullying acho que ajuda, toda a minha trajetória acho que parte dessa ferida, assim, de bullying total que eu sofri, e era usar a psicologia nessa história. Então eu comecei a fazer, a gente fez, cara, 3 fóruns de protagonismo juvenil, um com mais de 1.000 jovens, viajamos o Brasil todo, e aí disso eu fui ser consultor do governo. Aí fui morar em São Paulo, me apaixonei por professor, fui morar em São Paulo. E aí fiz várias formações que mudaram a minha vida, sempre com esse foco do sistêmico, né? SBDG, constelação organizacional, que inclusive a gente se esbarrou por lá, né? E a gente não se conhecia, então pô, eu era o mais novo da turma de constelação organizacional, né? E, enfim, e aí voltei para Brasília, depois fundei a Olon, depois vendi a Olon, eu tive meus 2 filhos, fundei a Integrar, e aí as coisas foram acontecendo, né? E as coisas foram surgindo, fui fazendo trabalho com indicação de outras. Te conheci, que eu acho que foi também, você foi um grande provocador dessa história de eu me levar mais a sério profissionalmente, eu acho, assim, acho que essa é a melhor expressão. Eu trabalhava, mas eu acho que eu não levava tão a sério o meu potencial, digamos assim, né? E eu acho que você foi uma pessoa que abriu muito meus olhos. Falou, cara, não, se valoriza mais aí profissionalmente, né? Então é isso. Eu acho que e aí a habilidade de fazer perguntas, que é uma coisa que você faz, para mim tem a ver com isso, tem a ver com a capacidade de observar. E a capacidade de observar e não julgar, para mim, tem a ver com essa história dicotômica que eu vivi de, cara, do bullying, do coisa boa. Então acho que é por aí. Caramba, Henrique, tá entrando um monte de gente fantástica aí, cara. Essa live é uma live, para mim, muito especial e emocionante, né? Porque eu conheço a sua história e sei o quanto o seu valor vem dessas questões que nos desafiam, né? Porque a vida nos desafia bastante, né? E a gente, como um ser humano em constante progresso, busca se adaptar. E quando eu te conheci, eu via todo esse potencial, inclusive eu falo lá no livro dos 7 As, né? Eu dou uma dica sobre isso, que quando alguém elogia muito você sobre um determinado aspecto, ou vários alguéms, melhor dizendo, e que você não valoriza isso, é sinal que é um grande talento seu. Porque se várias pessoas diferentes te elogiam um aspecto, e você não valoriza, porque aquilo é tão natural em você que você acha até que é óbvio,
né? Como assim, pô? Isso é tão natural. E você é esse cara realmente diferenciado, realmente que consegue enxergar esse invisível nos grupos, nas organizações, nas coisas. E aí eu queria já trazer o tema, né, que é o visível orienta, o invisível move, que é uma frase que você cunhou, que me arrepia falar, porque ela é muito profunda. Eu queria que você começasse a dar uma pincelada sobre essa questão do visível orienta, o invisível move. Então, cara, eu estava uma vez numa provocação, eu acho que por você e por várias outras pessoas, principalmente por ti, pensando justamente nisso, né? Como é que eu consigo transmitir e traduzir o que, que eu faço e o que, que eu acredito, né? E aí vem essa frase, cara, que eu nem que é uma frase que eu me orgulho, que muitas vezes eu nem acredito que eu fiz, assim, que veio de mim, mas que para mim é bem isso, assim, a gente se orienta por várias coisas que são visíveis, são palpáveis, né? A gente se orienta pelas metas numa organização, a gente se orienta muitas vezes pelo que as nossas famílias, pelo exemplo das nossas famílias que a gente enxerga, a gente se orienta pela estrutura, pelo contexto que a gente vive, né? Tudo isso é muito visível, né? Tudo isso orienta a gente no nosso dia a dia. Mas na prática, cara, o que faz você se movimentar, você sair da cama todo dia, eu sair da cama todo dia, as pessoas lembrarem dos melhores lugares de trabalhar, se esforçarem para alcançar as metas, irem além do que elas podem entregar, né? Ser integral, ou ser profundo, né? Pensando no exemplo que você trouxe aí, mas eu gosto da palavra integral também. Cara, é invisível. Eu pergunto para todo mundo no curso que eu dava na ENAP, assim, sempre o começo era o mesmo, era a mesma atividade. Assim, tanto tem gente que fez uns 3, 4 cursos comigo lá, eu falava, ó, se prepara porque tem algumas atividades que vão ser iguais. Dentre elas, essa primeira. Que para mim era um chacoalhão nas pessoas, que era assim, ó, lembra para mim do episódio que foi marcante para você no trabalho. Me fala o que te marcou. Cara, e nunca ninguém me falou de coisas visíveis. Nunca ninguém falou assim, ó, foi os resultados que a gente entregou. Ó, foi o planejamento, as metas elaboradas. Ó, era a estrutura organizacional. Nossa, eram os benefícios que eu recebi, era o salário que eu recebi. Nunca. As pessoas falavam sempre assim, ó, o clima de confiança, o respeito, a colaboração, o propósito que a gente tinha. Tava todo mundo ali no mesmo barco. Tudo isso é invisível, cara. Só que o mais bonito dessa história toda, para mim, é que as duas coisas têm que caminhar juntas, assim. E esse é o grande desafio. E aí isso é visão integral para mim, aí foi o Ken Wilber, e aí foi na formação que eu fiz com o Marcelo Cardoso que caiu essa ficha para mim das duas. Porque eu sempre fui muito bom no lance do invisível, né? Da história do olhar para esse lance do invisível. E aí no Marcelo Cardoso, com o Ken Wilber lá, com a visão integral, eu falei, cara, é importantíssimo ter o visível, porque não adianta você também só trabalhar o invisível, se mover e não saber para onde você vai. Então você precisa também ter olhar o visível, a estrutura, né, numa organização, ou você ter um bom planejamento financeiro, por exemplo, né, na tua vida. Não adianta você ser só uma pessoa que vai lá pelo propósito e tem um bom planejamento financeiro nessa história toda, né? Então você precisa ter essas coisas mais palpáveis, mais estruturadas, mais, né? E também não adianta você ter só o estruturado, porque quanto, né, a gente estava falando sobre isso um pouco antes de entrar, o quanto de pessoas que, cara, hoje em dia tem um puto planejamento estratégico, tem uma puta organização, tem um puta planejamento, tem um puta processo de governança, mas nada vai além. Porque, cara, a que custo, né? A custo do que é invisível, não se trabalha, não se dedica tempo para trabalhar esse invisível. Então, os dois são importantíssimos, cara, na vida, na minha visão. Você trabalhar o que é visível, tangível no seu dia a dia, se organizar, ter uma estrutura, e ao mesmo tempo você conseguir se conectar com o teu propósito, conectar com o espiritual, conectar com a coisa. E aí tem uma outra história, cara, faz tempo que a gente não conversa muito, assim, né, profundamente sobre assuntos aleatórios, digamos assim. Eu tenho traduzido isso de uma... eu tenho estudado muito uma parada que é a questão do poder e do amor. Acho que eu cheguei a falar isso no nosso grupo de estudo, né? E para mim isso tem tudo a ver com visível e invisível na história, né? O poder é o visível na história, né? E o amor é o invisível na história, né? Então, trabalhar esses dois pontos são fantásticos aí também.
Muito legal, cara. Muito legal. E assim, pessoal, chegando um monte de gente, a live vai ficar gravada. Quem não assistiu do início, vale a pena ver a introdução, onde que o Henrique chegou no ponto que ele chegou desse conhecimento. É muito rico. Ele reforçou muito a importância do autoconhecimento. E eu percebo, Henrique, nesse momento de pandemia, muitas pessoas e organizações ficaram muito perdidas de uma forma geral, né? Porque aquele padrão que existia já não existia mais e elas tiveram que se reinventar muito rapidamente. E você hoje lidera, né? Faz uma gestão de pessoas aí que tem um time aí de umas 7.000 pessoas na organização que você hoje está atuando, é muita gente, e de vários perfis diferentes, né? De vários níveis de conhecimento e mesmo de propósito, de interesse. Como é que a gente consegue alinhar esse invisível das pessoas com o invisível da organização, esses processos de desenvolvimento organizacional? E aí eu sei que você conhece muito de Ken Wilber, Humberto Maturana, Alan Kaplan, que a gente fez uma oficina junto, que você trouxe o Alan Kaplan para o Brasil, né? Uhum. Dentro de toda essa nutrição forte que você tem, como é que você enxerga as organizações, em especial nesse momento que, de repente, não é mais uma opção, né, de mudança, né? Porque o mundo está aí, o mundo mudou, é outro, de fato, né? Desse processo todo, como foi isso para você, como está sendo e como você enxerga isso para as demais organizações que você apoia, que você acompanha, que você mentora? Então, só um lance. O Alan, quem traz ele para o Brasil é o Instituto Fonte, eu trouxe para Brasília, só para ficar registrado se alguém ver, para não ser justo. Cara, para mim, assim, ó, esse processo, e aí, assim, ó, em termos do lugar onde eu tô hoje, né, eu ainda tô no caminho para conseguir conciliar essas coisas. Eu não tenho dúvida que eu ainda tô bem no caminho, tô 2 anos lá, vai fazer 2 anos, né, então não te diria que é um lugar que eu ainda tô satisfeito de já ter conseguido essa conciliação. Mas o que eu tenho visto, tanto nas organizações que eu tenho trabalhado, como consultor, como lá, dentro da organização que eu estou hoje, é que esse processo ele tem potencializado o que ela já é, por mais que ela tenha mudado suas estruturas. Então, vamos lá. Eu acho que muitas organizações estão tendo que se adaptar ao teletrabalho, por exemplo, né? Mas você pode fazer disso o teletrabalho. Vou brincar com a expressão raiz e Nutella, né, que o pessoal fala. Você pode fazer disso teletrabalho, efetivamente teletrabalho, onde você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ontem, inclusive, cara, vi uma reportagem super legal, acho que do amiga no Face, e até compartilhei para algumas pessoas, sobre como é que a Finlândia tem trabalhado o teletrabalho. Né? A Finlândia, que você sabe que enfim, reconhecida em educação e tal, ela trabalha com a raiz mesmo da história, com a essência da história, né? Então, ela trabalha, cara, a pessoa pode estar em qualquer lugar, não precisa estar nem na Finlândia. Né? Ou você pode trabalhar o teletrabalho, e aí isso vai depender da cultura da organização, e aí a gente tem que respeitar a cultura da organização, e por isso que eu estou falando para mim, esse momento de crise, ela tem a tendência de potencializar o que a organização já é, na minha visão, por mais que ela mude as ferramentas, ela pode fazer um teletrabalho controlado. Tipo assim, ó, cara, você não pode trabalhar, morar em qualquer lugar, você tem que continuar morando lá. Você não pode ficar todos os dias em casa, você tem que vir 2 dias, pelo menos, na semana aqui. Você fazer essas coisas todas. Então, eu não vejo as organizações que eu tenho atuado, assim, elas saindo muito da sua essência, na verdade. Eu tenho visto elas potencializarem suas essências e buscando ferramentas diferentes para se adaptar. Então, essa é a observação que eu tenho, né? E que, por um lado, é bom, porque é uma oportunidade de você olhar para a sua essência e poder mudar a sua essência e poder questionar a sua essência, né? Para mim, o grande lance dessa pandemia toda que ela nos provoca é olhar para o que é essencial, cara. O que é essencial e qual é a nossa essência? Essas duas palavrinhas que se parecem, né? Qual que é a nossa essência e o que é essencial para a gente? Qual que é a nossa essência e o que é essencial? E aí tem várias oportunidades legais. Então, pensando lá de novo onde eu estou, a gente conseguiu olhar muito foco para o cuidado das pessoas, para o bem. A gente lançou a rede do bem, né? Pois foi fantástico, né? Só que essa coisa do cuidar do outro já é uma essência da organização. Ela já tinha isso muito forte, a gente potencializou.
Mas eu confesso que isso é uma coisa, cara, que é interessante, né? E eu acho que no ser humano como um todo, né? Eu não acho que, assim, pelas notícias que eu tenho visto, pelas pessoas que eu tenho conversado, pessoas que já têm uma questão de autoconhecimento forte, de trabalhar forte isso, de estar sozinho, conseguiu aproveitar essa pandemia para se conectar consigo. Também vi gente, cara, que aproveitou essa pandemia para não se conectar contigo de jeito nenhum, né? Se conectar cada vez mais com o externo, com bebida, com outros prazeres da vida, que são prazeres também. Então para mim, eu te falaria que a pandemia, né, fez isso, fez a gente se conectar mais com a nossa essência, nosso essencial e potencializar. Muitos aproveitaram essa oportunidade para se questionar e mudar. Muitos não aproveitaram essa oportunidade. Que legal você trazer isso, né? Me passa uma reflexão, né? Que você coloca aí a pandemia como um lugar onde potencializou o que já era, né? E aí trazer essa essência da organização. Mas aí eu vou te fazer uma outra provocação, né? Porque eu tenho vivenciado muitas situações, e aí tem até um empresário aí que fez um comentário, né? A hora de pivotar e tal. E é tanta gente que está nos acompanhando, vou preferir não citar um a um. Essa questão do pivotar, do inovar, do fazer diferente, e principalmente em organizações, muitas vezes, que faz spin-off, então cria empresas a partir de outras que já têm uma cultura estabelecida, e a spin-off normalmente leva a estrutura da empresa anterior, e normalmente a spin-off precisa ter uma característica mais ágil, como se fosse uma startup, e aí tudo aquilo que é anterior, às vezes, pesa. Então, requer mudanças, e requer mudanças, às vezes, muitas vezes, no que aqueles idealizadores achavam que era essencial. Eu lembro de um trabalho que nós dois fizemos juntos, inclusive, a gente fez uma constelação ali de valores das duas empresas do grupo, e para os investidores, aqueles valores eram iguais. E não eram, porque uma empresa era de um mercado um pouco mais tradicional e a outra empresa de um mercado um pouco mais agressivo, mais inovador e tal. Como é que você percebe a forma da mudança cultural, ou desse essencial, ou trabalhar essas questões, porque efetivamente eu compreendo o que você falou em relação a potencializar o que já era, mas mesmo potencializando para um mundo que está em constante mudança às vezes, você perde o trem, fica para trás e às vezes você fenece ali. Né? Ou deixa fenecer e nascer o novo. Fala um pouco disso, até porque a sua especialidade e o mestrado com Humberto Maturana, né, te faz ter um olhar para isso muito vivo, né, muito presente. Né? Então, algo novo, algo só consegue nascer quando algo morre, né? Assim, né? Algo novo vai nascer depois que algo morreu, né? Então, isso é uma coisa importante nessa história. Para mim, a primeira questão, cara, e aí por isso que eu te falei que é uma grande oportunidade, a pandemia, é você entender qual que é a tua essência e o que é essencial. Então, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento, seja das organizações, seja dos indivíduos, na minha visão, seja das equipes, seja como for. Conheci, aí eu posso olhar para isso conscientemente e ter intenção de mudar. Então, para mim, a palavra intenção é uma coisa importantíssima nessa história. E como é que eu vejo que uma intenção é verdadeira ou não é verdadeira? Pelo exemplo, né? E pense que os sistemas, eles são desconfiados nessa história toda, né? Os sistemas são bem desconfiados. Então, ele só vai acreditar que a sua intenção é verdadeira mesmo quando você der muitos exemplos disso. Muitos exemplos, né? Então, a liderança, a mudança pelo exemplo, cada vez mais, para mim, está claro que é a mudança mais poderosa que existe. É aquela mais potencial que existe, né? Então, para mim é isso. Você vai fazer um autodiagnóstico, você tem uma intenção, e aí você tem que criar três coisinhas muito importantes para a mudança acontecer. Uma é você perceber aquilo que você quer conservar, né? E aí você fez a live com a Ellen, quem não viu, acho que compensa ver aí bastante, né? E aí, cara, você vai ter limitações, porque você vai ver que muitas coisas que as pessoas querem conservar, ou que a diretoria quer conservar, ou que a organização quer conservar, sustenta uma série de práticas que te fazem ficar onde você está, né? E aí você vai ter que saber lidar com isso. E isso acontece, cara. E aí por isso que falam que o poder da autodireção ela é muito importante. E lógico que ela é muito importante. Por quê?
Porque ela que tem o poder de abrir mão do que se quer conservar ou do que não se quer conservar. Então, vou dar um exemplo que faz com que muita coisa não mude em qualquer tipo de sistema, tá? Não só organizacional. O poder, a concentração do poder. Se a concentração do poder tá no centro ou está na alta direção e ele quer conservar isso, cara, esquece. Não vai ter grandes mudanças. Você vai conseguir dar alguns passos, alguns caminhos, algumas caminhadas ali. E você tem que estar tranquilo, e esse para mim é a grande coisa da sabedoria da vida, de saber que você vai chegar até ali. E que depois, talvez, quando chegar até ali, alguma coisa mudou, você conseguir ir até mais distante. Mas você não se estressar porque você vai chegar até ali, né? Então isso é uma coisa que você vai ter que saber. O que você quer conservar nessa história toda, né? Esse é um, né? Uma coisa importante. A outra é você, depois disso, olhar e falar, tá, qual que é esse futuro que eu quero? O que eu quero ser, efetivamente, né? Então, ok, eu vi que eu quero conservar, agora eu vou descobrir o que eu quero ser. E aí, quando você descobrir o que você quer ser, você vai ter que trabalhar tanto na estrutura da organização, ou seja, políticas que levem para essa caminhada, né? E trabalhar as questões comportamentais ali. Então, você vai ter que trabalhar sempre esses dois focos, a estrutura e o comportamento nessa história. E aí é muito trabalho para fazer isso acontecer. E fazer isso, tentar fazer isso em todas as esferas possíveis e com todas as pessoas. Mas para isso elas têm que chegar, têm que entender o sentido de urgência disso, têm que entender por que ganham. Tem um modelo, cara, de mudança que eu conhecia no retrasado, que eu gostei muito, que fala justamente disso, né? Que fala da importância das pessoas também enxergarem o que elas ganham com essa história toda, né? Mas eu te diria isso, cara. E aí o Alan Kaplan, ele traz uma provocação que eu acho genial nessa história toda, que ele fala que quanto mais a gente entender que a distribuição do poder, né, é essencial para uma mudança do sistema, a gente vai conseguir perceber que não é fazer o centro perder o poder, né? Não é a diretoria ter menos poder, os colaboradores também terem tanto poder quanto a diretoria, né? É você conseguir aproximar as coisas um pouco mais. Maravilha, maravilha. E você sabe que eu tenho que te apertar muito, porque você tem muito conteúdo e a gente tem pouco tempo. Então, eu quero pegar um ponto que você trouxe, que é a mudança pelo exemplo. E aí fazer uma provocação em cima de um tema que você trabalha forte, né? Qual que é o papel na mudança pelo exemplo da liderança, cara? Pô, cara, eu diria que é demais, assim, não sei nem expressar, mas cara, é fundamental. Porque assim, ó, uma coisa é importante, muitas vezes você não vai conseguir fazer na minha visão, né? E aí, óbvio, tem diferentes visões, eu estou trazendo a minha. Você não vai conseguir fazer uma mudança de cultura organizacional se a alta direção, que é a grande liderança, não se envolver e não der o exemplo. Mas você consegue fazer mudanças, se você é líder de uma equipe, se você faz gestão de equipe, com seu exemplo, você consegue fazer isso, né? Você consegue dar uma influenciada, você consegue modificar o clima. Não necessariamente a cultura, né? Mas você consegue modificar o clima, você consegue gerar uma nova forma de trabalhar, você consegue gerar uma nova dinâmica de grupo, você consegue fazer isso, né? No seu time, mesmo que a cultura não mude, né? Aí, óbvio, tem muitos desafios, aí tem desafios tremendos. Eu dei aula uma vez para um cara do Ministério da Educação, onde ele implementou um modelo lá de estrutura e trabalho em equipe, e ele falou, Henrique, ó, no começo, ninguém queria ir para a minha área. Ele tem que fazer processo seletivo interno lá e tal, ninguém queria ir. Depois de um tempo que as pessoas viram que isso era verdade, que não era um exemplo, que não era uma coisa que ia acabar logo, cara, começou a chover de gente que não trabalhar comigo, né? E isso pode acontecer, você pode se fortalecer. Ou também você pode começar, depois de um tempo, começar a ser um corpo estranho e te mandar embora também. Ou seja, essa é a graça da história, né? Tudo pode acontecer, né? Mas isso é importante. Então, o exemplo, para mim, o exemplo e a coerência, ela potencializam ou não o processo de mudança, né? E aí eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu vi que tem gente aí da gestão de pessoas aí, que provavelmente alguns devem ter visto isso, assim, né? Eu saí de um processo onde tive uma liderança muito forte, que ficou 25 anos, se eu não me engano, 30 anos lá, não vou lembrar o tempo agora exato, mas, pô, para alguém ficar 25, 31 anos, tem coisas boas essa pessoa, né? Então tem que ser valorizado. Por outro lado, também tinha um jeito de gestão bem diferente do meu, tinha um jeito de gestão muito, muito centralizador e muito autocrático, né?
E aí a gente fez a gestão de desempenho, a gente implementou a gestão de desempenho lá. E depois de um ano, um dos feedbacks que eu recebi, que foi super interessante, foi o seguinte, né? Essa pessoa, o Henrique, parece uma pessoa muito legal, mas eu ainda acho que ele é igual a outra pessoa. Eu acho que ele é uma máscara que logo, logo vai cair. Né? Então é isso, cara. É aquilo que eu te falei. Você vai ter que ir todo dia ali tentando e trabalhando. E aí isso potencializa. Porque no final das contas, cara, a liderança tem aí eu vou, né, trazer outro livro que eu acho fantástico de liderança, quem quiser, que é Os Líderes Se Servem por Último, do Simon Sinek, que todo mundo conhece pelo Google do Circo, começou a estudar liderança muito forte, né? Ele trabalha e fala uma coisa no final, no livro, que eu acho sensacional. Que fala, vai chegar um momento, se você fizer uma liderança coerente, né, e pelo exemplo, chega um momento que a equipe, ela não só está trabalhando pelo propósito da organização, ela está junto pelo propósito, mas ela está junto principalmente por ti também. Porque ela sabe que você faria exatamente o mesmo que ela faz por ti. Né? Ele dá o seguinte exemplo, de pessoas que se voluntariaram para ir para uma determinada batalha, determinada guerra, e ele foi perguntar para esses soldados por que essas pessoas estavam se voluntariando para isso. E aí o que ele coloca é o seguinte, eu estou indo porque eu sei, eu estou indo dar minha vida, não é pela pátria, não é pelo nada, é pelo meu líder, porque eu sei que ele faria o mesmo por mim. Então, se as pessoas percebem que você realmente está junto com elas, que você se importa com elas, que você é empático assertivamente com elas, que você está olhando o resultado, mas está olhando para elas, cara, as pessoas vão estar também, aí no final das contas, as pessoas vão estar também, né, fazendo aquilo e trabalhando o melhor possível e juntos pelo resultado, pela entrega, mas também por causa de ti, pelo teu processo de liderança, pela tua coerência, pelo bem-estar do grupo, pelo bem-estar delas. E isso potencializa muito mais, cara, muito mais, muito mais, muito mais. Muito legal. E tem um comentário aqui que estão perguntando sobre a questão do poder centralizado, do poder distribuído. E aí eu queria expandir um pouco essa questão, quando você fala em coerência também, porque eu percebo na sua fala muito, quando você traz que a mudança ela surge a partir do exemplo, e esse exemplo ele precisa ter um encadeamento de uma série de exemplos dentro de uma coerência, nova que está sendo trazida, né? Foi até colocado aí que a pessoa que te antecedeu teve 25 anos lá na liderança e que hoje é uma liderança totalmente diferente, segundo a pessoa que colocou. E eu imagino que todo esse processo, tanto do poder centralizado, distribuído, a questão da responsabilidade e a questão da série de exemplos é que sustentam essa mudança, porque dá uma coerência. Aí eu queria que você explorasse um pouco essa questão nessa perspectiva de poder, de responsabilidade, de coerência, dessa mudança pelo exemplo e da liderança, né? Porque você já trouxe isso, inclusive, que a liderança começa lá de cima, né? Dos investidores, né? Então, o que é interessante, aí é uma coisa que eu falo assim, só para deixar, né, claro para todo mundo, quando eu falo poder distribuído, eu não estou falando que é uma anarquia da história, né? Eu estou falando que é a definição de papéis muito claros e que todo mundo tem a sua responsabilidade muito clara e tenha nessa sua responsabilidade a alçada para isso. Um modelo de governança bem interessante, que já está sofrendo várias adaptações, é a holocracia, por exemplo. A holocracia, ela trabalha com definições de responsabilidades. E onde cada um tem ali sua responsabilidade. Agora, lembrando que responsabilidade também exige que você possa responder por aquilo, para o bem e para o mal da história, né? Suas glórias e suas consequências, digamos assim, né? Então, o que eu chamo de poder distribuído, que eu acho que é importante nessa história, o Maturana ele fala uma coisa que eu particularmente acho interessante, mas eu vejo alguns pontos diferentes. O Maturana ele acredita que tem que se acabar com a hierarquia, né? Eu acredito o seguinte, se tem que acabar com a hierarquia na definição que ele enxerga hierarquia. Como é que ele enxerga hierarquia? Ele enxerga hierarquia o seguinte, a partir do momento que eu mando em você, ou seja, eu decido sobre a sua vida, isso para ele é hierarquia. Eu tenho o poder de te negar, eu tenho o poder de decidir sobre a sua vida. Então, ou seja, eu decido o que é que você faz, eu decido a roupa que você veste, eu decido sobre você. Né? Aí eu concordo. Agora, para mim não vai acabar e não deve acabar essa questão dos papéis de responsabilidades claros, e aí é o processo de influência e de liderança que existe. Né? Isso é uma coisa inerente do ser humano. Né? Eu já trabalhei com diversas organizações
que falavam que não existia hierarquia, que no fundo eram muito hierárquicas no final das contas, né? E não tinha necessariamente o cargo a ver com isso, mas tinha a ver que tinha uma pessoa que falava e todo mundo, ninguém questionava, né? Então, para mim, uma das coisas para trabalhar com isso, que começa com isso, vai no processo de trabalhar a confiança e a vulnerabilidade, né? Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, como é que você começa a trabalhar isso? Você começa a trabalhar para mim, a gente vai lá nos 5 desafios da equipe, Eita, nós, agora esqueci o nome do 5 desafios do Lencioni, do Patrick Lencioni, onde você trabalha a questão, cara, primeiro da confiança, né? E a Kaplan também fala isso. E a confiança tem a ver com você ter a capacidade de poder ser vulnerável e falar o que você efetivamente pensa sem ter consequências. O que mais me intriga hoje, Ricardo, nesse processo de transformação cultural, nesse processo de trabalho em grupo, gestão de equipes, é justamente como é que você trabalha para conseguir fortalecer e construir a confiança. Para mim, isso é o que mais tem me... Então, assim, tem dias que eu saio super alegre, que eu falo, cara, hoje o grupo, né, que eu tô na gestão, falou pra caramba, se abriu, conseguiu falar de si, conseguiu falar do que incomoda, etc. E tem dias, cara, que eu saio arrasado, porque teve uma polêmica e ninguém falou nada. Só que eu todo mundo ficou com medo de falar, todo mundo ficou sem considerar o que falar. Então, é isso. Para mim, esse é o grande desafio dessa história. Como é que você consegue fazer uma organização onde a confiança é uma parte da cultura e não a questão da sobrevivência? Tá? Para mim, um dos maiores... eu tenho começado a brincar um pouco, de escrever quais são as culturas que eu enxergo que são pontos de atenção de uma cultura que não são tão interessantes assim. E uma delas é a sobrevivência. Então, quando você está ali pela sobrevivência, que tem a ver com o medo da história, o que você vai fazer? Você vai buscar... Tem algumas formas que você vai se colocar. Um é você buscar não aparecer. Então, eu prefiro não aparecer. Então, eu não vou aparecer. Porque se eu aparecer, eu posso me dar mal nessa história, né? Ou dois, eu vou buscar aparecer demais, e para aparecer demais, às vezes eu vou, inclusive, começar a querer colocar o outro para baixo, porque eu preciso aparecer mais do que ele. E aí eu estou enxergando ele como alguém que eu estou disputando alguma coisa, né? E aí, cara, o negócio começa a complicar. Porque aí as pessoas começam a se afastar, porque eu não começo mais a enxergar o outro como alguém para trabalhar junto, eu começo a enxergar o outro como alguém que eu estou disputando para sobreviver. Então aí, cara, para mim esse é o grande lance da história. Se você me perguntar assim, cara, eu tenho que escolher uma questão, que não é uma questão simples, né? Que, como você falou, Sim. vai cadear várias coisas. Uma questão que eu tenho que trabalhar, cara, se você conseguir trabalhar um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam à vontade para ser elas mesmas, e aí eu vou lembrar da pesquisa do Google, que se eu não me engano chama Morfeu. O Morfeu ou Aristóteles, agora eu já não lembro qual que é o nome da pesquisa, mas quem procurar aí é o Morfeu ou Aristóteles. Ele fez uma pesquisa para entender o que diferenciava uma equipe produtiva de uma equipe não produtiva. E era exatamente isso, o que as pessoas se sentiam à vontade para expressar o que elas queriam, o que elas pensavam. Então eu tenho buscado fazer isso muito forte. E às vezes é complicado, como eu te falei. Às vezes eu saio super feliz, às vezes eu acho que a gente deu 5 passos para trás, às vezes eu acho que a gente deu passo para frente. Às vezes eu acho que eu estou no caminho certo, às vezes eu acho que eu estou fazendo tudo errado. E estou trabalhando e estou conseguindo. E a gente vai adaptando. Isso exige coragem. Exige coragem por quê? De você ser avaliado pelas pessoas, das pessoas poderem falar coisas que você não está mandando bem, né? Então, isso enfim, é o caminho aí na trajetória. Fantástico, cara. Tem milhares de amigos nossos aí, aqui de Brasília, viu, Henrique? Mandando um abraço aí para ti. E, cara, você traz um ponto importante, né? Que é crucial, a questão da confiança. Eu queria que você pudesse materializar um pouco mais esse ponto com alguns exemplos de ferramentas ou de processos ou de dinâmicas que você tem desenvolvido nas empresas para trabalhar esse aspecto da confiança, para trazer essa questão para o grupo, né? Porque o que a gente enxerga, a gente consegue tratar, né? O que ficou oculto, fingir que não existe, a gente não consegue cuidar, né? Como é que você tem trazido para as organizações essa questão, esse trabalho sobre confiança? Cara, eu acho que tem alguns pontos interessantes, importantes para trabalhar a confiança, né? E aí é um processo, como eu disse. Para mim, ele é um dos processos mais longos de se trabalhar, né? O primeiro deles é ter regras claras.
Cara, pensa você num jogo da vida, ou no seu jogo com seus amigos. Você se sente à vontade para jogar um jogo quando você conhece as regras, né? Se você não conhece as regras, você não vai sentir à vontade, não vai confiar nessa história. Então, primeiro é conhecer as regras. Para mim, isso é importantíssimo nessa história toda. O outro é você conhecer o outro efetivamente, né? Então, eu lembro de alguns trabalhos, muitos trabalhos que eu fiz, na época de consultor, principalmente, era sempre com o intuito de fazer com que as pessoas se conhecessem um pouco mais, e conhecessem principalmente para entender aqueles comportamentos que muitas vezes eram julgados como comportamentos que incomodavam o outro e atrapalhavam um grupo, né? Então, já teve caso, por exemplo, de uma gestora que era muito perfeccionista, e isso fazia todo mundo não estar do lado dela, falar, falar, enfim, falar mal, se desmotivar, etc. Falarem isso para ela, então o trabalho foi onde ela pudesse dar feedback, falar isso para ela. E aí depois eu estimulei ela a contar de onde é que vinha isso. E ela contou de onde é que vinha isso na vida dela. Porque pensa assim, gente, todas as nossas características que a gente tem, para o bem ou para o mal, ela advém da nossa história. Né? A gente construiu isso, a gente não é isso, a gente construiu, assim como a gente pode desconstruir e construir outra coisa. Então, isso é uma coisa importante, conhecer. A outra coisa é saber, se conhecer, e isso é uma coisa que eu tenho que começar a trabalhar, inclusive lá na gestão de pessoas, comecei agora, conhecer que tem pessoas que vão ser melhores em algumas coisas do que nós e piores do que em outras, e que está tudo certo ela tomar a decisão naquele negócio ali, está tudo certo ela ser melhor do que alguma coisa do que nós ali, e está tudo certo a gente querer aprender, e está tudo certo a gente ter outras coisas que a gente é melhor que ela, porque nós somos seres humanos, né? Então, a confiança parte dali também. Eu sei que, por exemplo, para determinadas coisas, você vai ter melhores, vai tomar melhores decisões, muito, muito melhores decisões do que eu. E tá tudo certo com isso, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa, então isso é uma coisa que eu trabalho muito. As pessoas se conhecerem, é a questão das regras claras. Para mim, esse é o primeiro ponto. E a outra, que para mim é o terceiro ponto aí, que é o mais difícil da história, é você trabalhar feedbacks. E aí, os feedbacks, você começar pelos feedbacks positivos, né, primeiro, e aí depois você vai indo para os negativos da história. Então, por exemplo, a gente tem feito, e aí se perdeu com a pandemia, e com a pandemia, né, a gente acabou se perdendo e vai voltar com isso, a gente criou os princípios, né, que são aqueles comportamentos valorizados, e a gente, todo encontro que a gente tinha todo mês, e aí isso é importante, pessoal, vocês não têm encontros com as suas equipes todas para trabalhar, você precisa dedicar tempo para trabalhar isso, senão isso não vai acontecer, né? A gente trabalhava, as pessoas falando que em agradecimento e valorizando as pessoas que cumpriram os princípios. Vai chegar um momento que eu vou colocar justamente, a gente vai de tempos em tempos, eu vou assim, olha, qual o princípio que a gente não está fluindo e o que aconteceu para a gente não fluir nesse princípio. E trabalhar isso como um processo de aprendizado, né? Porque essa é a grande questão da história. Como é que eu consigo trabalhar o aprendizado e o sem ter o medo ao erro nessa história toda? Então, esses são os principais aspectos aí. Então, comece com regras de jogos claras. Pergunte se as regras de jogos estão claras para a tua equipe, né? Comece com momentos para as pessoas se conhecerem e momentos para as pessoas definam junto quais são os comportamentos que são importantes e valorizados e momentos para dar feedback e aprendizado coletivo. Então, esses são os 4 modos tangíveis aí para fazer isso acontecer. Agora, é uma caminhada. A confiança vai e volta. Você ganha e você perde. Vai e volta. Você ganha e você perde. Mas para mim é o caminho, cara. Mas é um caminho difícil aí de acontecer. É longo. Quando você fala isso, Henrique, me vem muito a questão de que as relações se estabelecem entre pessoas, entre humanos. E por mais que sejam dentro das organizações, são 2 pessoas. E me recordo, inclusive, quando Jung fala, né? Quando você toca uma alma, seja apenas uma outra alma, né? E eu acho que esse ponto que você traz da relação da confiança, a relação da confiança não é uma coisa imposta ou uma coisa decretada, né? É uma coisa construída, como você colocou bem aí, né? É um processo, né? E esse processo, ele traz dentro dele, na minha opinião, eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que é um ponto muito relevante da liderança manter, né? A questão da coerência, né? Inclusive coerência com que eu falo, eu faço, né? Porque é a coisa que você trouxe, da mudança pelo exemplo, que o líder é essa pessoa, inclusive, que você colocou, né? A pessoa que vai estar exposta, né?
Muita gente, no momento de sobrevivência, prefere nem ficar exposta, porque o estar exposto, o risco é maior, né? Então, esse papel dessa coerência nesse momento tão forte de mudanças, né? Coerência a quê, né? Se você pudesse explorar um pouco isso, né? Ao que a gente vai estar numa organização buscando essa coerência não só conosco mesmo, nas nossas ações, mas em relação a toda esses papéis ou esses conteúdos que envolvem a organização. Cara, coerência inclusive com seus erros, né? Ser coerente inclusive com as suas incoerências. Acho que esse é um negócio interessante, porque eu errei, eu erro todo dia, né? E eu lembro que eu tive um grande erro, que eu tive, não, um grande erro, não vou chamar de erro, mas enfim, um grande aprendizado que eu tive logo no início ali. Teve um momento que eu via que estava todo mundo focando em um ponto que para mim não era tão importante, e a gente estava fazendo tanta coisa boa, e aí focaram no ponto não importante. Eu dei uma estourada na frente do grupo todo, assim, falei, cara, sério mesmo que a gente vai ficar falando, acho que era sobre ponto, sério mesmo que a gente vai ficar falando sobre ponto? A gente tá fazendo tanta coisa legal, vamos falar sobre a questão de bater ponto, não bater ponto, né? E aí, cara, eu errei. Eu estourei na frente de todo mundo. Então, o que eu fiz logo em seguida, cara? Eu marquei uma reunião pro dia seguinte, rápido, assim, e pedi desculpa. Falei, gente, eu errei. E tá tudo certo, né? E é isso, e vamos nessa. Então, para mim, é isso, assim, quando eu falo das regras do jogo também, é isso. Se eu errar na minha equipe, eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei que tá tudo certo, vamos junto, vamos aprender, ou, cara, eu inclusive sei que vai ser uma merda e vou ser julgado, e se eu vou ser julgado, cara, eu vou começar a não fazer, e se eu vou começar a não fazer, quem vai perder é a equipe, quem vai perder é a organização, né? Outra coisa que é importante, cara, tem que buscar ser coerente com aquilo que você propõe, né? Com aquilo que você propõe para os outros, né? Então, uma coisa que eu falo muito na gestão de pessoas, cara, e de novo, eu erro pra caramba, tem vários erros, mas uma coisa que para mim é muito clara, eu falo isso muito para as pessoas, tem algumas pessoas aí que não vão me deixar mentir, que é assim, ó, vamos propor isso aqui? Vamos. Então tá, então vamos primeiro começar com a gente. Se a gente conseguir fazer isso com a gente, cara, então vamos, a gente faz, né? Cara, eu vou dar um exemplo, a gente implementou gestão de desempenho. Se você for olhar a forma que eu dei, a gente fez 2 ciclos. O primeiro ciclo eu fiz super bem os feedbacks, o segundo ciclo eu não fiz bem os feedbacks, não acabei não conseguindo fazer, e aí a gente conversou sobre isso lá no grupo esses dias, né? Cara, errei, não deu, né? Vou prestar atenção e vou melhorar. Porque tá todo mundo junto para se desenvolver, cara. Isso é um pacto interessante. A gente tá ali junto para desenvolver, para fazer melhor as coisas. A gente não tá ali junto, cara, para fazer da vida do outro pior. Não tem muito sentido isso. Perfeito. Né? E eu queria trazer esse ponto do erro, né? Porque a relevância de transformar o erro em aprendizado, isso é muito importante. Mas existe pontos de erro que o impacto, o prejuízo é enorme dentro de uma organização. E mais do que isso que eu queria te provocar nesse ponto, Henrique, é a questão das incidências sucessivas de erros, porque muitas vezes na empresa a gente tem pessoas que estão fora do lugar, estão inadequadas, né? A gente sabe que recentemente a gente tem utilizado muito o conceito, né, da gestão pela complexidade, do foco das pessoas. Às vezes a pessoa está sendo demandada a ter um foco mais diagnóstico, entender causa e efeito, e ela é uma pessoa que a habilidade dela está no realizar, está no fazer, e não no diagnosticar, né? Como é que você consegue, como é que você faz, dentro desse movimento de sucessivos erros dentro da organização, como é que traz esse erro como aprendizado, ou esse erro gera mudanças substanciais na forma, ou mesmo na mudança dessa pessoa, ou até eventualmente até no desligamento dessa pessoa?
Eu queria que você Não, pudesse expandir isso. acho que legal, acho que tem coisas interessantes aí. Primeiro que eu acho que a gente não aprende pelo medo, tá? Então isso é uma coisa que eu queria, assim. Ah, mas eu aprendi a não colocar o dedo na tomada, pelo medo de levar choque. Então acho que você não aprende pelo medo, você começa a retirar, deixar de fazer coisas pelo medo, tá? Aprender para mim é quando você aprende uma competência nova, você adiciona algo novo, você não retira algo, né? Então, para mim, a gente tem que criar um ambiente de aprendizagem. E aí, criar um ambiente de aprendizagem não é pelo medo. Então, esse é um ponto, sim. Os erros sucessivos, para mim, tem dois tipos de lidar com ele, né? Duas formas, né? Um é, se ele é um erro sucessivo, você tem que primeiro se perguntar, ele é um erro sucessivo porque eu agi, mesmo eu agindo para que ele não aconteça de novo, ou eu não agi nada. Então, pô, se o cara errou uma vez, ou a pessoa errou uma vez, você não fizer nada com isso, você não chamar para conversar, você não mostrar o jeito certo, você não perguntar o que está acontecendo, ou você não perceber se ela está no lugar errado, aí, cara, essa responsabilidade é sua, como gestor, como líder, né? Ela errou várias vezes. Você também não fez nada depois que ela errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira. Tua responsabilidade. Não coloca só na conta dela. Né? Tem que lembrar disso. Essa é a sua responsabilidade. E aí o teu papel como líder é fundamental. Para entender isso, como você falou, se ela está no lugar certo, aí eu acho que o Jack Elliott tem realmente um arcabouço teórico importantíssimo para entender do foco dela, né? Isso aconteceu comigo, cara. Eu tinha um processo licitatório para acontecer que eu coloquei tranquilo na mão de uma pessoa que na minha visão, não tinha um foco adequado para aquilo, depois fazendo a avaliação cognitiva, e tá na minha conta, não tá, essa pessoa nem tá mais lá com a gente, mas não tá na conta dessa pessoa, então tá tudo certo, né? Então, isso é uma coisa. E aí é dar feedback, cara. E o feedback, para mim, é uma coisa importante, cara, porque para mim feedback não é um evento que eu acho como todo mundo coloca. Para mim, feedback ele é um processo de acompanhamento e aprendizado. Então, se alguém deu um erro, eu não vou falar, cara, você errou, olha isso aqui, ó, você errou, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos melhorar. E daqui a um mês eu vou conversar com você de novo para ver se você aprendeu ou não aprendeu, né? E ver o que é que está acontecendo nessa história. Então, cabe a você, gestor, ou cabe a você que você delegou que acompanhe isso, a trabalhar a aprendizagem mesmo. E a aprendizagem ela não é cognitiva simplesmente. Não é simplesmente você falar se você errou, é isso aqui, ponto final. E o processo de demissão, cara, até agora, eu passei por lá demissões que eu chamo que são demissões contextuais, que é assim, cara, você tem que tirar pessoas da sua equipe. A gente tem que diminuir custo. Essas são mais complexas, porque essa pessoa não se prepara, né, para o processo. Ela realmente vai ser pega de surpresa, né? Mas eu confesso que de todas que eu fiz até agora, que eu acho que foram umas 6, 7, sei lá, só teve uma que eu acho que não foi tão interessante assim, que gerou ruído, e que eu acho que eu também dei mole, jeito de falar, etc. Mas o que eu acho que a demissão não é contextual, que é isso eu já fiz em vários outros lugares, e isso é tranquilo na minha visão, é aquela que a pessoa também tem consciência que ela está escolhendo ir por esse caminho, né? Então, isso acontece, né? De você falar uma vez, falar duas vezes, e falar, ó, cara, se a terceira vez é tua escolha, a gente está junto aí no processo. Mas lembre-se, eu estou junto com você no processo para você não repetir esse erro de novo. Ou eu, ou outra pessoa que eu coloquei ali na equipe para estar junto com você. Mas a gente está junto para você não cometer isso de novo. E se cometer, cara, ó, eu vou contar um erro que aconteceu que eu estava envolvido, tá? E foi grave. E que, se você for pensar, aí eu acho que vale sempre pensar qual que é o custo que a organização tem com isso. Porque também isso é importante. Só um parênteses. Como é que você vai treinando um pouco a responsabilidade das pessoas nessa história toda, né? Se você for olhar lá, eu não sou um cara que, por exemplo, decido tudo sobre a gestão operacional dos processos lá que ocorrem no dia a dia. Aliás, eu decido os grandes processos lá e o operacional tem muitas decisões que eu sou consultado, inclusive, dou opinião contrária e a galera vai para outro caminho que eles decidiram que é o melhor lá e está tudo certo com isso. Por que está tudo certo com isso? Tem um framework, cara, questão de tomada de decisão, que eu acho interessante, que é o seguinte. Avalia qual que é a probabilidade de acerto dessa decisão se você for por esse caminho. Ou e o outro lado, qual que é a probabilidade de risco se você for por esse caminho? Cara, se a probabilidade de risco é pequena, sim, deixa a galera tomar, cara, essa decisão para ir aprendendo. Né? Agora, se você enxerga que a probabilidade de risco é alta,
Aí, cara, você pode. Aí você precisa ver. Ó, vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. A probabilidade de risco é alta para mim. Eu tenho tempo, então eu estimulo, inclusive, a galera a planejar, a problematizar o negócio e me trazer a solução depois. E aí, na solução, o que acaba acontecendo? Que a própria galera percebe que esse não é o melhor caminho. Agora, se é uma coisa que eu preciso tomar uma decisão rápida, eu vejo que a probabilidade de risco é alta, aí cabe a mim ter o meu poder de gestor, porque eu tenho o meu poder, eu não tenho que abrir mão do meu poder de gestor para fazer uma boa gestão, para fazer uma gestão participativa, para fazer uma gestão onde as pessoas se enxerguem como seres humanos. Não é isso, você abrir seu poder de gestor, você está do lado errado, na minha visão. Eu falo, não, cara, isso não vai rolar, porque eu acho que a questão é o risco é alto e isso não é e não vai, né? Mas eu te diria isso, você tem que acompanhar o processo de aprendizado, tem que deixar claro para a pessoa e se ajudar a ensinar ela. E essa questão, só para finalizar, eu acho que é muito importante para todo mundo que está assistindo, colocar a pessoa no lugar certo. O que significa isso? Perceber se ela tem capacidade de executar, diagnosticar, né? O foco dela, o meu foco é fazer, cara. Eu gosto de fazer, eu sou aquela pessoa que faz. Eu não sou aquela pessoa que vou ficar pensando muito sobre aquilo que está fazendo. Tem excelentes presidentes que fazem isso, excelentes CEOs que são desse perfil. Então isso não tem a ver com a pessoa ser melhor ou pior. É isso, eu sou o cara do fazer. Eu sou a pessoa de já problematizar as coisas. Eu sou a pessoa que para ali. Além do problematizar as coisas, tem uma amiga minha, nossa, que entrou aqui da festa, não sei se ela está ali, além do problema do diagnóstico, tem gente que para ali. Tem gente que, além do diagnosticar, vai trazer soluções. E vai pensar em novos desenhos de processo. Então você tem que pensar o que você precisa para cada um daquele. E ir junto com essa pessoa e trabalhando isso junto com ela. Está tudo certo com isso. Perfeito, cara. E aí, a gente já está indo para a reta final, a gente tem menos de 10 minutos. Inclusive, eu queria apoio aí, pessoal, quando chegar pertinho das 11 horas, avisar, porque meu relógio acabou de fechar e eu estou aqui às cegas. Henrique, para a gente finalizar, usando muito aquela equação que tem inspirado muito dos movimentos seus, meus e tal, que trabalha a questão lá do engajamento, do propósito, depois tem conhecimento, habilidade, a questão da emoção, né, para depois chegar à cognição. Nesse ponto da emoção, Henrique, uma coisa que eu tenho refletido e conversado com muita gente sobre isso, né? Porque a gente sabe, inclusive, que muitas pessoas são contratadas pela conhecimento, habilidade, pela competência. E grande parte das pessoas são demitidas pelo comportamento, né? Por essa coisa, muitas vezes, do trato emocional, muitas vezes. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Qual é o papel, na sua visão, da organização, nessa perspectiva do emocional das pessoas, do time, essa responsabilidade, né, por essa questão? Como é que você lida com isso? Porque você deve ter questões aí que pessoas altamente competentes e, às vezes, emocionalmente é bem difícil, né, a convivência com ela. Cara, eu acho que tem duas coisas importantes nessa história. Que eu acho que esse modelo agora de teletrabalho vai mudar muito essa resposta que eu vou dar, tá? Então, eu tenho conversado com o Mauro, aliás, quem quiser, tem um curso acontecendo com o Mauro e com a Mônica, da SBDG, procure, da SBDG, que está feito pela organização da Mônica. Procure aí Mauro e Mônica, né, de curso de grupos, bem interessante está acontecendo. E eu tenho conversado muito com o Mauro sobre isso, que o processo grupal, de equipe interrelacional com esse processo de teletrabalho, ele vai acabar diminuindo um pouco, né? A gente vai acabar focando muito mais em trabalhos individuais, né? Então, a resposta que eu vou dar vai mudar um pouco. Mas o que eu acho é o seguinte, uma coisa que a gente conseguiu fazer lá na organização foi fazer um bom processo de inteligência emocional. Então, a gente está disponibilizando oficinas de inteligência emocional para todo mundo. Então, eu acho que isso é fundamental, inteligência emocional nessa história toda. A capacidade de se relacionar com o outro e lidar com as suas emoções. A emoção gera ação. Isso aí não tenho dúvida dessa história. Isso aí Maturana fala, vários outros autores falam, né? Então, a organização, eu acho que ela tem que trabalhar para poder ajudar a fazer com que as pessoas lidem melhor com suas emoções. Isso trabalhando com oficina de inteligência emocional, espaços para trabalhar a inteligência emocional e ter lideranças, principalmente quando a gente for mudar pessoas para o cargo de liderança. Para mim, esse é o grande lance da história e que é uma coisa que a gente tem procurado fazer lá, elaborar e melhorar aí o processo lá dentro da organização que eu estou nesse momento.
é casos de liderança de pessoas que já têm essa habilidade emocional aí bem desenvolvida. Porque ele é o Mara... exemplo da história, né, cara? Ele é o exemplo. Maravilha. Henrique, Tá acabando. estamos com 20 segundos para você dar a despedida final. Pessoal, vai ficar gravado, distribua o conteúdo. Tá contigo aí, Henrique. Galera, tamo junto, obrigado. No final do ano devo lançar um curso de gestão de equipes aí, a gente pode aprofundar e estar junto conversando mais sobre esses temas. Gratidão, amigo, você sabe que eu te admiro demais.